Faz um tempo que eu não faço vídeo aqui pro meu canal. Acho que o meu último vídeo foi ali antes do Natal, antes do Ano Novo. Do ano passado pra cá, muita coisa anda acontecendo, muito pouco tempo, né? Disponível para poder fazer vídeos. Mas como agora eu tava realmente querendo compartilhar uma experiência, um pensamento, eu decidi então fazer. Então, a princípio, eu queria compartilhar, na verdade, uma passagem de um filme que eu assisti recentemente. Até comentei com a Jéssica hoje de manhã sobre esse filme. É um filme que chama Hook, A Volta do Capitão Gancho, que seria basicamente a história do Peter Pan, né? Quem faz ele é o Robin Williams. A história do Peter Pan é como se o Peter Pan tivesse saído da Terra do Nunca, crescido, virado pai, arranjasse emprego, e ele acabou meio que se tornando rígido, cético, não sendo mais tendo aquela personalidade de brincadeiras, de felicidade, né? Então o filme meio que conta sobre isso. Ele meio que revisitando a Terra do Nunca, adquirindo de novo aquela personalidade de alegria, de brincadeiras. Enfim, não é exatamente sobre isso. Na verdade, eu pus esse filme porque o João ele gostou muito da história do Peter Pan, né? Então a gente assistiu vários filmes de Peter Pan, o desenho, aquele live action que fez bastante sucesso. E aí eu decidi por esse filme. E no começo do filme tem um diálogo entre o Peter e a esposa dele. E aí eu vou pôr aqui pra gente comentar um pouquinho sobre isso. Bang! Bang! Will everybody just shut up I'm sorry. and leave me alone for one moment more? Get him out of here, will you? I'm on the phone call of my life. Your children love you. They want to play with you. How long do you think that lasts? Soon Jack may not even want you to come to his games. We have a few special years with our children when they're the ones that want us around. After that, you're going to be running after them for a bit of attention. So fast, Peter. It's a few years, and it's over. And you are not being careful. And you are missing it. Então, nessa passagem, eu achei interessante porque, assim, a esposa comenta que logo depois que ele dá uma bronca, né, nos filhos, que tem que parar de brincar, que tem que crescer, a esposa comenta que eles têm que aproveitar esses primeiros momentos com os filhos, porque os pais, as crianças correm atrás dos pais até uma certa idade, e depois disso, quem corre atrás dos filhos são os pais. Só que esse período onde os filhos correm atrás, necessitam dos pais, é muito pequeno. A gente está falando ali coisa de, sei lá, 13, 14, 15 anos. Depois disso, os filhos vão adquirindo outros gostos, vão tendo interesse por outras coisas e acabam meio que desinteressando pelo que eles já conhecem e acabam cada vez mais buscando pelo novo, né? Então a esposa comenta que eles têm que aproveitar esses momentos. E isso me fez refletir mesmo, assim, primeiro como as coisas passam rápido, né? Hoje eu vejo como os meus filhos mudam muito a cada ano, de repente a cada mês. Então, são coisas que você começa a perceber que você questiona como é a qualidade do tempo que você tem, não só com seus filhos, mas com quem você convive, mas nesse caso específico com os filhos, né? Então, isso me chamou muita atenção. E aí, ao mesmo tempo, eu gostaria de estar podendo passar um pouquinho do que foi esse ano, nesse quesito de paternidade e tudo mais, que foi a adaptação do João à escola, né? Então, no ano passado foi o último ano dele na creche. E esse ano é o primeiro ano onde ele vai para a escola, então é onde ele começou, de fato, algumas responsabilidades, ele ter que entregar dever, ele ter que ficar sentado na cadeira, a hora de brincar
encurtou muito em relação ao que era na creche. Então, a gente passou por essa adaptação junto com ele e foi um período bem desafiador. Então, meio que para exemplificar, assim, na creche, a criança, ela praticamente não tem muita obrigação. Ela vai lá para brincar, para passar o tempo, né? E já na escola, não. Tem tudo isso que eu listei aqui, tem esses compromissos. Então, a criança, ela acaba sentindo muito isso, porque é um ambiente novo. E a gente precisa ter noção da magnitude disso para a criança e como poder passar isso para ela, porque de fato é uma coisa que para a gente é muito comum, né? A creche é um lugar onde, vou dar um exemplo dele, um lugar onde ele podia andar descalço, um lugar onde ele podia ir no banheiro, independente de quantas vezes fosse, ele podia levantar da cadeira e brincar, podia ir no parquinho algumas vezes e tal, e na escola não é assim. E a gente é assim, né? A gente é acostumado, adulto, que a gente passa calor, a gente passa fome, a gente fica cansado, a gente fica com sono, seja no trabalho, seja na escola. E a criança não tem isso, ela ainda não consegue assimilar por que ela precisa passar por isso. Por que todo lugar não é igual em casa, onde ela tem a liberdade de poder ir no banheiro a hora que quiser, brincar a hora que quiser, né? Então, é uma coisa muito difícil da criança poder assimilar. E foi exatamente isso, esse tipo de adaptação que a gente passou, né? Então, no começo, até a gente teve que fazer algumas mudanças de rotina. Ele jogava um pouquinho de videogame, a gente percebeu que isso estava dificultando um pouco, então tirou o videogame, né? A rotina mesmo de casa, porque ele fica meio período. Então, a rotina de casa, à tarde, ao invés dele ficar jogado no sofá, assistindo TV, assistindo um filme, a gente estabeleceu aqui, por exemplo, vai fazer tarefa, não só as tarefas da escola, como as tarefas que a gente mesmo elabora aqui rapidinho, pega uma imagem aqui na internet, pede para ele colorir, reproduzir letras, já para aprender, ajudar na alfabetização. Então, aos poucos a gente foi fazendo isso, e juntamente com a escola, porque a escola também passou pra gente que ele estava passando por essa dificuldade, todo mundo meio que se ajudou para tornar isso muito mais suave e para trabalhar com ele esse tipo de habilidade, né? Mas agora tá bem melhor, né? Então, ele já não fica tirando tênis na sala, ele já não fica sentado no chão, ele já consegue fazer as tarefas. Uma coisa interessante é que, assim, lá na escola, ele tem várias atividades. Então, ele tem aula de dança, ele tem educação física, aula de música, não sei se a música é integrada com a aula de dança, enfim. E, geralmente, essas aulas, ele tinha menos foco. Eu não sei se, de repente, ele não tratava isso com tanta seriedade e tal. Então, ele não dava tanto valor. E aí a gente pensou em, de repente, pôr ele numa atividade. E aí aqui na cidade eles têm um projetinho de atletismo, onde as crianças ali de 5 a 10 anos vão lá totalmente de graça. É a prefeitura que oferece aqui no espaço que eles têm com pista de atletismo, né? Então a gente mandou ele um dia, ele ficou muito inseguro, muito travado. E tudo bem, primeiro dia, normal. No segundo dia a gente levou ele também, e aí ele realmente quis desistir, não quis fazer. E eu falei, olha, se você não for, a gente não vai te pôr em atividade nenhuma, e você vai ficar em casa. Você vai ter que fazer, você vai ter que aprender a fazer as atividades, a participar, porque isso faz parte. E apesar de atletismo, a gente lidar como esporte individual, ali tá todo mundo junto, fazendo o aquecimento, o alongamento, fazendo as repetições. Então tá todo mundo junto. E aí, quando eu abordei ele assim, ele decidiu fazer. E a primeira vez que ele fez, ele não quis parar. Não quis parar. Então, na primeira vez que ele foi lá, fez o exercício, correu, ele já quis participar do próximo. Eu falei, não, peraí, aí tem que esperar a sua vez, porque vai por turmas, né, pela idade. Então, ele não quis parar. E aquilo parece que desbloqueou alguma coisa nele, porque a partir dali,
ele passou a participar das atividades de educação física na escola, ele passou a participar das atividades de canto, de música. Então, aquilo meio que quebrou o gelo dele com, de repente, atividades coletivas. Ele já tinha feito natação no ano passado, mas a natação era muito individual, apesar de ser em turmas. Então, a professora pegava aluno por aluno e fazia a atividade, né? Então, eu achei muito interessante isso, eu acho que foi um progresso muito bom, sabe? E com isso, ele também expande um pouco o horizonte dele para gostos, para possibilidades e para comportamento também. Acredito que também seja uma válvula de escape para ele, porque, como eu disse, é um processo de adaptação, não é fácil, tá? Não é fácil para ele, não é fácil para a criança, mas acredito que essas pequenas coisas fazem a diferença, né? Outra questão também foi questão de alimentação. Então, assim, quando ele ia na creche municipal, a comida era a mesma para todo mundo, era merenda. E a gente sempre tomou muito cuidado em relação a doces, salgadinhos, suco, sorvete. Não que ele não tome, mas assim, com moderação, né? Porque, querendo ou não, isso faz muito mal para a criança, né? Para o ser humano, de forma geral. E aí, dessa vez agora, na escolinha, cada um leva o seu. E a gente, da mesma forma, preparava um pão, preparava uma fruta, ali de vez em quando colocava sei lá, um Danone e tal. Só que, ainda assim, pelo fato dele ver outras crianças comendo isso todo dia, indo na cantina, comprando doce, bala, pirulito, isso aí foi e está, na verdade, sendo um desafio, porque, querendo ou não, ele é criança e ele é atraído por essas coisas, né? Então a gente tenta ali um meio termo. Então hoje a gente põe ali um biscoitinho, põe ali um salgadinho, mas com muita moderação. Ele também não é de gostar disso o tempo todo, não é viciado nisso. Mas a gente põe para ele meio que, eu até falei com a Jéssica assim, como se fosse uma espécie até de adaptação mesmo, né, ao entorno que ele tá. Porque os coleguinhas comendo de uma forma, vendo que ele leva outro lanche, de repente isso na cabeça dele faz com que ele se sinta isolado, porque os coleguinhas podem e ele não. Então por isso que a gente decidiu mandando, manda um chamito, um Danone, um suquinho de caixinha, mas sempre balanceando, junto com uma fruta, junto com um pão ali, com manteiga, com requeijão, enfim. E isso também fez parte dessa etapa, e está fazendo também essa questão da gente controlar e saber dosar a alimentação dele. Então, basicamente, era mais ou menos isso que eu queria falar. Acho que foi uma etapa muito difícil, foi bem difícil, assim, porque quando essas coisas acontecem, né, pelo menos eu vejo assim, por ele ser novo, eu associo muito ao tipo de criação que ele está tendo, né? Então, em resumo, eu não sei a Jéssica, mas eu me sentia culpado porque ele não estava conseguindo acompanhar a turma dele nessa questão. E ele sentia muita dificuldade mesmo, e eu falava, caramba, o que eu posso estar fazendo? Ou o que eu fiz? Eu sei que eu sinto isso, que parece até um pouco de narcisismo, soa narcisista, talvez, assim, mas eu acredito que, de repente, talvez seja normal você pensar isso, se você realmente se importa, talvez. De qualquer forma, foi bem complicado, mas agora tá trazendo bons frutos, né? Ele tem muito interesse em ler, ele adora livros, ele adora o esporte que ele está fazendo, ele está conseguindo se desenvolver melhor na escola, com os amiguinhos, com as atividades que ele está desempenhando. E isso me deixa muito satisfeito, porque eu tô vendo que ele tá começando a
a saber trilhar, saber fazer as escolhas e saber aproveitar o entorno dele e usar isso a favor dele, né? Não ver isso como um obstáculo. Então eu fico muito satisfeito, fico muito feliz com isso. Então basicamente é isso. Acho que depois de uns 6 meses era isso que eu tinha para falar. E numa próxima oportunidade que eu tiver, ou puder trazer alguma coisa que possa ajudar, de repente, quem tem algumas questões dessa questão de paternidade, ou tem a curiosidade mesmo, eu vou estar trazendo aqui.